Olá, olá, olá! Muito boa noite! Eu tinha entrado antes, mas a conexão caiu. Vamos ver aqui quem chega para essa live, que é um tema muito bacana. Oi, mãe! Boa noite! Acabou de entrar. Vamos encaminhar para as pessoas que você acredita que seja contribuição essa live. Vamos encaminhar para os amigos, para a família. Eu já mandei aí para o pessoal. Muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Como pode melhorar ainda mais? A Fer estava ontem na classe de barras comigo, Fer? Ontem e hoje, hein? Que mais é possível? Gente, vim com um tema aqui babado, né? Que desde a semana passada eu tava com esse tema na cabeça, mas hoje eu... Ai, obrigada, Fer! Fer fez ontem a classe de barras dela, a nossa classe terminou 10 horas da noite. Que mais é possível, né? E fico muito feliz de estar aqui de novo recebendo de mim. E todos que já receberam de mim e que gostam aí de receber do que eu estou falando, das minhas consciências. E se você acha que isso é legal, manda aí pro pessoal, manda aí para os seus amigos, manda o aviãozinho aqui à direita, aí embaixo à direita para todo mundo, tá? Então, muito boa noite aí para todos. Hoje o tema da live é pare de reclamar agora. O hábito oculto que está bloqueando a sua vida. E é algo que a gente faz o tempo todo e a gente não percebe. E nós começarmos a tomar consciência e termos clareza do que a gente está fazendo, das nossas lamentações, das nossas reclamações, isso acaba mudando a nossa vida. E eu vou trazer algumas questões aqui do quanto é importante a gente entender isso tudo e começar realmente a ter mais consciência, a ter mais clareza do que a gente anda falando, do que a gente anda fazendo e ter mais consciência dos nossos pensamentos e do que a gente fala, porque o que nós pensamos, nós criamos. Tudo que nós pensamos, nós acabamos criando na nossa vida. E principalmente o que nós falamos, nós vamos amplificar aquilo. Então, no momento que a gente está reclamando, a gente está ampliando aquele poder daquilo. E muitas vezes é algo que não é que nós reclamamos de algo que a gente não deseja, né? Então, muito boa noite, sejam bem-vindos. O meu nome é Débora Barros, para quem não me conhece, para quem está entrando agora, né? A minha primeira formação, eu sou formada em enfermagem pela USP, mestre em ciências da saúde também pela USP. Atuo agora como facilitadora de barras de Axis, que é uma técnica de desbloqueio aí de programações mentais, tá? Também sou terapeuta de medicina tradicional chinesa, apaixonada por estudar neurociências, física quântica e venho aplicando muitas dessas consciências, desses estudos na minha vida e também ensinando, assim como eu vou melhorando, eu vou me aprimorando, eu também vou levando, vou propagando, vou ensinando, porque essas questões a gente tem que saber, a gente tem que aprender, a gente começar a ser também co-criadores conscientes. Também sou ressonante, né, do professor Hélio Couto, fiz todo o caminho das palestras, então estudei bastante a questão também com ele. Muito do que eu trago também tem relação do professor Hélio Couto. E é isso, um pouquinho de mim aí. Tem muito mais coisas aí, atuei no meio universitário, como professora universitária, e agora eu dou treinamento para as pessoas desta técnica e também atendo com essa técnica das barras de Axis e de medicina chinesa, acupuntura, tá?
Então, essa live é isso. Pare de reclamar agora. O hábito oculto que está bloqueando a sua vida. Não sei se está bloqueando a sua, mas que bloqueia a vida, a reclamação, bloqueia, gente. Vocês vão entender o porquê. E eu gosto de trazer muitos conhecimentos em relação a neurociências, a física quântica e as barras de Axis e a tudo o que a gente vem trazendo de estudos mesmo, de evidências do que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro, com o nosso corpo e também com a nossa energia. Então eu gosto de falar sobre tudo o que eu vou aprendendo para vocês, né? Então é isso. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês e que eu comecei a tomar consciência disso há pouco tempo. Você já parou para perceber quantas vezes você reclama por dia? Você já parou para perceber? E a gente tem algumas pesquisas que mostram que o cérebro humano tem, em média, 60 mil pensamentos por dia. E para muitas pessoas, esses pensamentos, eles são negativos. Então, para pensar o quanto é importante a gente vigiar o que nós pensamos. E eu gosto muito de citar o que Jesus Cristo falava e que a gente às vezes não leva em consideração o que é. E eu sempre falo que ele diz: orai e vigiai. Então não adianta orar, pedir, se a gente não vigia o que nós estamos pensando, os nossos pensamentos, né? Porque quando a gente pensa, nosso pensamento vai levar ao nosso sentimento leva a uma emoção, e aquilo que a gente está criando na nossa realidade é a partir do que nós pensamos. E se nós não vigiamos o que nós estamos pensando, e principalmente a reclamação, ele é um pensamento em forma de palavra. A gente fala, a gente reclama, a gente clama por mais daquilo que nós estamos reclamando. Então, reclamar acaba sendo clamar por mais. E, na verdade, você gostaria de ter mais disso do que você está reclamando ou menos disso do que você está reclamando, né? Então, hoje a gente vai explorar por que a reclamação pode estar travando a vida das pessoas e como você pode sair desse ciclo, né? Algumas ferramentas, algumas técnicas e, é claro, essa questão das técnicas, existe muito essa parte da gente vigiar o que a gente está pensando, vigiar os nossos pensamentos. É como se nós fôssemos uma pessoa aqui externa observando e não julgar o que nós estamos pensando, mas julgar muito o que sai da nossa boca, porque a reclamação é o que sai da nossa boca. Então, é aquele pensamento ainda mais exponencializado, com muito mais potência para você criar na sua realidade aquilo que você está falando, né? Então, o poder da reclamação no cérebro e na realidade. Quando a gente reclama, o que acontece no nosso cérebro? A gente reforça, fortalece caminhos neurais de negatividade. E o que é isso? Quando você tem um pensamento negativo e você ainda fala sobre ele, expressa, que é o reclamar, falar, fica falando, reclamando, você está reforçando dentro do seu cérebro aquele caminho neural e ele vai se acostumar com aquele caminho neural de negatividade. E assim, por que me veio a consciência de falar para vocês sobre essa questão da reclamação hoje? Semana passada, retrasada, a gente teve um período aí de muitas chuvas, né? Muitas chuvas na cidade e tudo mais. Eu sei que teve pessoas que tiveram casas aí alagadas, enfim, tem várias questões, mas teve pessoas que não tinham nada, que estava tudo bem na vida delas. Mas o que eu observava? As pessoas têm muita mania de reclamar do tempo. E eu não sei se vocês já observaram isso. Você fala bom dia,
ou boa tarde para uma pessoa, e eu comecei a observar, a observar como que as pessoas me recebiam, ou a gente falava bom dia, boa tarde, e sempre a maioria das pessoas, nossa, como hoje, nossa, não para de chover, como hoje tá chovendo. Nossa, mas quando tá sol, nossa, como hoje tá sol, como tá calor, sabe assim? Então, as pessoas entram numa mania de sempre, quando a gente vai conversar com a pessoa, sempre é uma mania de falar algo negativo. Esteja calor, esteja sol, esteja chuva, esteja frio, esteja de qualquer forma que tá a vida, a pessoa chega num estado que ela tem como se fosse uma mania de reclamar. Por quê? Porque como essas pessoas entraram num estado neural, elas são acostumadas a ter um caminho neural de negatividade. Por isso que é importante a gente vigiar. Porque às vezes a gente tá fazendo isso e nem tá tendo consciência e clareza que nós estamos num estado de negatividade. Porque é tão natural você chegar, nossa, hoje tá calor, nossa, hoje tá frio, nossa, hoje não sabe, assim. E muitas das pessoas, quando a gente vai, algumas pessoas, né, conversar, já a primeira coisa que ela vem falar pra gente é o problema. E se você tá aqui, é pra você, pra gente, porque isso também é uma consciência que eu venho trabalhando em mim, é uma clareza que eu venho trabalhando em mim, né? E começar a entender que o que eu tô focando, qual o caminho neural que o meu cérebro está acostumado a fazer. E muitas pessoas estão sempre, quando vão falar com alguém, puxar um papo, boa tarde, bom dia, ai, mas tá muito. Então, sempre vai nesse caminho neural da negatividade, porque ele está acostumado a percorrer este caminho neural, que são as sinapses neurais. E eu falo muito assim, falei ontem na classe de barras, é, quando você começa a ter clareza, a ter consciência, você começa a entender o seu cérebro como uma máquina. É como se fosse um computador. Ele tem programações. E muitas pessoas estão na programação dessa mente e a mente leva você para o caminho que ela está sempre acostumada. E se você não tem consciência, não tem clareza o que você tá, em vez de você, como um ser infinito, consciente, você tomar conta, né? Você ser o co-criador da sua realidade, a sua mente acaba levando você para os caminhos que ela está acostumada. Então, a gente tem um sistema que é o sistema de ativação reticular, que é chamado de SAR. Esse SAR, ele que é um sistema dentro do cérebro, ele filtra a realidade com base no que mais repetimos. Então, quando a pessoa sempre repete aquela questão da negatividade, do problema, de reclamação, ele leva você sempre a filtrar a realidade, ele vai encontrar sempre um problema. É como assim, tá chovendo. Aí o cérebro encontra um outro problema. Nossa, mas parece que vai te levar pro alagamento. Nossa, mas parece que vai te... Por quê? Porque ele procura mais motivos para reclamar. Quando você foca no problema, o seu cérebro, esse sistema de ativação reticular, que é o SAR, ele vai buscar mais problema, porque você está focado. Então, tudo que você foca, você expande. E aí você vai focar no problema e não na solução. Então, a questão aqui é, a reclamação é clamar por mais. Quando a gente reclama, a gente foca no problema. Então, eu quero mais problema ou eu escolho, né? Eu escolho mais solução. E muitas vezes as pessoas estão escolhendo por manter o problema. Porque se focar na solução, a solução não é através da reclamação. A solução não acontece através da reclamação. A solução acontece a partir do agir. Então, a reclamação também no cérebro gera a dopamina negativa. Então, existem pessoas que estão tendo dopamina, que é um hormônio do prazer, estão viciadas em padrões destrutivos de recompensa cerebral a partir da reclamação.
É como se reclamar desse prazer para a pessoa. Ela está tão acostumada a reclamar que quando ela fala, quando ela reclama, ela tem prazer em reclamar. E aí o que acontece? Só que a gente sabe que a reclamação, a gente tem uma questão do sistema nervoso simpático que bloqueia o fluxo, aumenta o padrão de estagnação, focando no problema, diminui a capacidade de solução. Então, quando você mais reclama, o seu foco é no problema e não na solução. Então, um exemplo prático. Quando você reclama que não tem dinheiro, por exemplo, o cérebro força esse filtro, que é o SAR, e bloqueia novas oportunidades de receber, porque daí você começa a não querer, tipo, ele te bloqueia, ele te faz entrar num estado de, também não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque ele justifica que você não pode ter. Reclamar, e assim, reclamar também é uma forma da pessoa estar na zona de conforto. Reclamar, a pessoa não sai do problema, ela não vai para a solução. É uma zona de conforto, porque reclamar é mais fácil do que agir. Falar é mais fácil do que fazer. Mas quando a gente reclama, será que isso está criando a realidade que nós desejamos? Reclamar está criando a realidade que eu escolho ou que eu desejo ou não? Reclamar acaba deixando a nossa realidade cada vez pior, porque eu estou clamando por mais daquilo que eu estou falando, tá? No efeito energético e quântico da reclamação, a reclamação ela diminui a nossa vibração, a nossa frequência vibracional também, em hertz, tá? E a gente fica preso no problema e nossa frequência vibracional determina o que nós vamos receber. Então, se a gente reclama, a gente vai receber mais reclamação. A gente vai receber mais disso, a gente atrai aquilo que a gente reclama. É como se a gente pedisse por mais, né? A sua energia, ela atrai experiências similares. Então, se você foca no problema, você vai atrair mais problema. E o que você está escolhendo criar quando reclama? É uma pergunta. Então, quando acontece uma reclamação, o que eu estou criando com esta reclamação? O que eu estou escolhendo criar com esta reclamação? Eu estou criando, eu estou resolvendo ou eu estou criando mais do mesmo, né? Então, também tem o experimento quântico, que é do colapso da função de ondas da física quântica, que é aquilo que a gente foca, é aquilo que a gente cria. Por exemplo, existem pessoas que estão focadas em doenças, em reclamar. O que acontece? Quanto mais ela foca naquele problema, pensando naquilo e não foca na solução, ela vai colapsar aquele problema. Aquela realidade, ela vai expandir. Aquele problema, ele vai crescer. E muitas vezes as pessoas, elas mesmas vão criando estados no corpo dela a partir desta reclamação. Muitas vezes a doença, ela é manifestada dessa forma, que a gente fala que existe a psicossomática, né? Que a pessoa mentaliza tanto, pensa tanto, pensa tanto, pensa tanto, pensa tanto, que tem alguma que está doente, que está doente, que está doente, que a psique dela, a mente dela, vai criar uma realidade no corpo dela. Tudo que a gente mentaliza muito, que a gente pensa muito, com muita força, com muita emoção, a gente cria na realidade. Então, a psicossomática traz isso. Então, o foco naquele pensamento, naquele sentimento, aquela crença do que você pode ter ali, pode acontecer de somatizar no corpo também, né? E como sair do ciclo da reclamação e criar mais expansão? A primeira coisa é a tomada de consciência, né? Observar por 24 horas quantas vezes você reclama e sobre o que você está reclamando, né? E o reclamar é você expressar, falar, né? Então, a pergunta-chave: isso realmente é um problema ou apenas um hábito? Muitas vezes a gente se pega com o hábito mesmo de ser reclamão, com o hábito de reclamar, né? Assim que eu disse para vocês, pessoas, você vai cumprimentar a pessoa, já tá reclamando, já tá falando coisa que tipo... Por quê? Porque é um hábito, é o caminho neural que o cérebro dela tá acostumado.
E a gente tem que começar a ter mais clareza, mais consciência do que o nosso cérebro, do que a gente tá fazendo. Nós temos que tomar o comando desse computador, né? Desse disco rígido aí que é a nossa mente. E a Access Consciousness trabalha muito com isso. É como se nosso cérebro ele fosse programável. A gente consegue. Você consegue domar a sua mente. Se você percebe que você está na reclamação, primeiro, tenho consciência que eu estou reclamando. Cheguei lá, nossa, como tá calor. Opa! Isso é uma reclamação. E aí eu tava vendo um livro que chama-se Pare de Reclamar, de Will Bowen. Ele faz um desafio de 21 dias sem reclamar. E ele fala para você tentar fazer 21 dias sem reclamar e ver como que como as coisas mudam na sua vida, né? E eu até, tipo, hoje que eu tava lendo esse livro e tudo mais, e eu coloquei, e ele fala para você pegar alguma coisa, você percebeu que você tá reclamando, se você reclamou no dia, você põe lá, ele fala, reclamou, ele fala de uma fitinha no braço. Reclamou, muda a fitinha de lado. Reclamou de novo, muda a fitinha de lado. Para você perceber que você reclamou. Você tem que ficar 21 dias sem reclamar. É você fazer. Então, se você não mudou a fitinha de lado naquele dia, conseguiu. Se você, do outro dia, conseguiu. Agora, se você em 10 dias você reclamar, depois você reclamou no 10º, você volta para fazer 21. Ele falou que tem pessoas que ficam 1 ano, 2 anos tentando fazer um desafio. Porque o quanto a gente tem um costume de reclamar, né? Então, trazer essa clareza, muitas vezes é pegar alguma coisa e você, reclamei. Anotar que reclamou. Para você entender o que você anda reclamando, sobre o que você está reclamando, e isso realmente é um problema ou é um hábito que eu tenho de reclamar. E a partir disso, trazer a consciência, quando você traz a consciência que você é uma pessoa reclamona, porque a gente não percebe que a gente reclama. E aí eu falei, nossa, eu percebi que eu era, né? Tipo, eu estava uma pessoa muito reclamona, né? E em alguns momentos percebe, tipo, muda o lacinho, reclamei de novo, poxa. E a ideia é não reclamar, pelo menos ver em 24 horas, não reclamar. É um desafio. É um desafio porque a gente tem esse caminho neural que a gente está acostumado. E a gente tem que domar essa mente, domar essa reclamação. Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente vai ter do mesmo da reclamação. E transformar outra ferramenta. Então, primeiro, tomar a consciência do que você anda reclamando e sobre o que. E, a partir disso, tomar a consciência de falar assim, só por hoje, eu não vou reclamar. E colocar alguma coisinha pra você. Um anel que você mude de lugar. Ai, putz, percebi que reclamei. Mudou de lugar o anel. Ou colocou uma xuxinha, mudou de lugar a xuxinha. Pra você começar a perceber que você está reclamando. Porque a gente não percebe. E a partir disso, começar a domar, falar, eu não vou reclamar. E começar quando você percebe, aí você vai entender que momentos que você mais reclama, com quem você mais reclama, quais são as pessoas que você, quando conversa, você reclama. E começar a ter mais clareza do porquê. Se isso é um hábito com essas pessoas, se isso é um hábito ou é um problema, qual é a solução dessa reclamação? Eu estou reclamando, mas eu estou me auto-sabotando aqui porque eu não estou querendo buscar uma solução. Então, transformar a reclamação em uma pergunta é uma outra ferramenta. Sempre que perceber uma reclamação, pergunte. O que mais é possível aqui? O que mais é possível que eu não considerei? Que é uma das ferramentas principais de Access Consciousness são as perguntas. Então, como pode melhorar isso? O que posso escolher diferente aqui? Né? Porque é para tomada de ação. Então, quando você fica falando, reclamando, você não está resolvendo. Mas quando você faz perguntas, você faz movimentos para a mudança daquela energia, né? Que oportunidade existe aqui nessa situação? A situação pode ser catastrófica, parece ser, uau, né? Um desafio, em vez de ser uma reclamação, um desafio, né?
mas que oportunidades que existem nesta situação que eu ainda não vi, quais foram as oportunidades. Então, transformar essa reclamação em uma pergunta. Outra forma, outra técnica é usar a gratidão, porque a gratidão muda o foco, porque a reclamação é o oposto da gratidão, né? Então, quando a gente programa o cérebro para agradecer ao que a gente tem, ou que a gente tem certeza que vai ter, né? A gente listar 3 coisas pelas quais você é grato. Tem um livrinho assim, ó, do lado da minha cama, que é um caderninho pequenininho, ó. E aí coloco 5 coisas que eu sou grata, que eu fui grata no dia de hoje, porque eu vou buscar coisas positivas. Porque em vez de a gente ficar levando o nosso cérebro, a nossa sinapse neural, nosso cérebro ao caminho neural da negatividade, eu vou começar a usar meu caminho neural para a positividade. Eu vou buscar positividade. Então, quanto mais a gente treina o nosso cérebro a buscar a positividade, mais ele vai ficando positivo e mais ele vai atraindo coisas positivas. E parece, nossa, mas como assim? Falam tanto desse negócio de gratidão, de gratidão, de gratidão. A questão da gratidão é uma questão neurológica. Existe uma ciência por trás da gratidão. É uma química cerebral. Então, quanto mais a gente encontra coisas para agradecer, escreve, nem agradecer por quê, que isso aqui tá uma coisa aqui, minha vida tá não sei o que lá, assim que o povo fala. Mas tá, você tem uma casa, você tá dormindo, tem uma cama, eu agradeço pelo ar que eu respiro, agradeço pela minha cama, agradeço pela coberta, agradeço pela chuva, porque o que as pessoas chegam tá chovendo, nossa, tá calor, nossa, tá frio, nossa, e aí, quando você reclama, você tá pedindo mais disso. E eu vejo muito que as pessoas reclamam sobre o tempo, sabe? Eu falo, cara, se reclamar sobre o tempo fosse algo que mudasse o tempo, mas ninguém tá feliz com o tempo, então não adianta se falar assim. E agradecer a isso, 3 coisas pelas quais nós somos gratos, acaba mudando o nosso foco da reclamação para a gratidão. Nosso caminho neural é outro, é um caminho neural que a gente está elevando a nossa frequência e abrindo para novas possibilidades. E aí o cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, por exemplo, se você começa a agradecer até pelas coisas que você nem tem, ele vai criando caminhos neurais, como se você já tivesse aquilo. E você cria uma bioquímica no seu corpo que vai trazer mais felicidade. E a felicidade, ela aumenta a sua frequência vibracional também. E você vai para uma frequência mais alta e a reclamação, ela é uma frequência mais baixa. Então, quanto também a gratidão é uma ferramenta, sim, que eleva a sua frequência vibracional e reprograma o seu cérebro a buscar coisas boas. Lembra que eu falei para vocês do SAR, que é o sistema de ativação reticular que existe no cérebro? Que aquilo que você vai buscando, ele vai procurando? Então, quanto mais você ativa a gratidão, mais ele vai ficar buscando coisas para agradecer. Tá ligado aqui? Tô achando que não tá. Mais ele vai buscar coisas para agradecer e mais ele vai mudar o seu cérebro da negatividade para a positividade. E outra técnica é mudar a linguagem. Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala, nossa, isso aqui é muito difícil. E quando a gente fala essa palavra difícil, para nossa mente, é uma coisa que realmente é um bloqueio. E você fica repetindo que é difícil, repetindo que é difícil, repetindo. O SAR vai falar para o SAR, que é aquele sistema de ativação reticular, vai falar, justifica que é difícil, justifica que é difícil. Você vai bloqueando, então você não vai conseguir dar o próximo passo. Você fala, nossa, é difícil falar numa live, eu nunca vou conseguir. Beleza, o seu cérebro vai justificar isso e sempre você não vai conseguir mesmo. Tudo que você acredita, você cria. Então, se você começa a mudar a palavra difícil, por exemplo, para um desafio, essa situação está um desafio.
Desafio já é uma palavra que é mais interessante de ser usada. A carga energética dela é diferente. E você pode também trabalhar com uma pergunta. A Axis Conscious trabalha com perguntas para liberar energia. Então isso aqui é difícil? Não. Uma pergunta que você pode usar aqui, ferramenta. Como posso fazer isso funcionar com mais facilidade? Não é diferente? Eu gostaria que vocês começassem a ter clareza da energia das palavras que a gente fala, como o nosso corpo sente, como o seu corpo sente, sabe? Aqui comigo, você pensa numa situação que você tenha na sua vida e que para você aquela situação ela é um desafio. Nesse momento essa situação é um desafio para você. E quando você pensa nessa situação, pense na situação que é desafiadora na sua vida agora. E se você pensar nessa situação como algo difícil, sente no seu corpo. Isso é difícil. Isso é difícil, isso é leve ou é pesado no seu corpo? O que você sente? Sente um negócio assim, uma coisa meio bloqueada? Falem pra mim quando você fala difícil. Tem um delay, né? Eu tenho que me acostumar com esses delays de internet. Me fala assim, se como sim ou não. Quando você falar, pensar na situação. E aí você fala que a situação é difícil, a gente sente um certo peso, fica meio pesado no corpo, não fica? E aí, e se você pensar nessa situação que você acha que é um desafio em vez de difícil, você vai usar a palavra desafio. Sim, a Lívia já respondeu. Então, você pensa que o corpo fica pesado, você trava, parece que seu cérebro fala, não vai. Existe um sistema no cérebro que é o nosso sistema de defesa. Quando a coisa é difícil, ele vai buscar de todas as formas para você não fazer aquilo. Porque é como se você estivesse num sistema de ameaça. O seu cérebro ativa um sistema chamado sistema nervoso simpático. Que não é simpático. Ele fala assim, alerta, alerta, é como se no seu cérebro tivesse aquele negocinho que roda vermelho, assim. Perigo, perigo, perigo. E quando tem o difícil, ele fala, putz, perigo? Ah, vou me proteger. O sistema nervoso simpático faz assim. E aí, se você pensar naquela situação que você tem, que em vez de difícil, você vai usar a palavra desafio. A palavra Passione Acessórios falou, usar a palavra desafio parece que já tem uma saída. Opa, é um desafio. O desafio já é legal, porque a gente gosta de desafios. O ser humano gosta de ser desafiado, fala sério. Tanto que a gente gosta de jogos. Então, desafio já é mais leve, mais divertido, já tem saída. O seu cérebro já não vê assim, não tem aquele alerta, não ativa o sistema nervoso simpático, que é o sistema de alerta. Não bloqueia, entendeu? Então, o quanto a palavra já faz com que a gente fique bloqueado, porque é uma coisa neural, gente. Então, por isso que a gente fala a palavra tem poder. Porque é uma coisa que a gente já tem na mente, já tem, é como se fosse assim, ele ativa um sistema no seu cérebro. Por isso que é tão legal estudar neurociência, sou apaixonada. Água, água, água. A estudar neurociências, neuroquímica, enfim. Porque você fala, cara, isso tudo tem explicação. Então, mudar a palavra muda. Muda porque a gente acaba indo não tô no sistema de alerta mais, não ativei o sistema nervoso simpático. Agora eu já tô no desafio, que é mais legal, que a gente já tá acostumado a deixar mais legal. E agora, se eu fizer uma pergunta, pensa nessa situação que você encontra na sua vida como um desafio e faz essa pergunta para você ver o que acontece. Como posso fazer isso funcionar com mais facilidade? Como posso fazer isso funcionar com total facilidade ou com mais facilidade? Como posso fazer isso funcionar? Como pode melhorar esta situação? Como que ficou essa situação que você está pensando aí que é um desafio? Ficou mais leve ou ficou mais pesada? Abre a sua mente, o seu cérebro, o seu SAR,
que é o sistema de ativação reticular que você tem no seu cérebro, a buscar soluções e não sistema de alerta de problema, de perigo. Ele vai ativar um outro sistema neural, que é a busca por solução, não a busca do foco do problema. Então, como é importante a gente saber domar essa máquina, que é o nosso cérebro. A gente não tem um manual, e esse é o manual. E o quanto mais é importante a gente começar a aprender a usar esse manual. A gente não tem, assim, um manual do cérebro, mas existem vários livros que trazem, né? Então, como posso, pensa nessa situação, como posso fazer isso funcionar com mais facilidade? A pergunta que nós fazemos em Access Consciousness é você fazer a pergunta e soltar, ficar na pergunta, fazer várias vezes ao dia essa pergunta. Eu coloco post-it na casa, eu coloco imã na geladeira. Por quê? Para eu lembrar que eu tenho que ficar na pergunta e não buscar a resposta através do que eu tenho na minha mente, que eu já tenho as respostas prontas. Eu quero que ele busque uma resposta nova para mim. E a resposta nova às vezes não chega na hora. Você vai observar o seu universo, observar as pessoas trazendo para você. Observar uma coisa nova que você fala, uau, acho que isso vai ser legal eu implantar. Nossa, às vezes é uma coisa que parece, se você colocar que é difícil, parece que fica impossível. Mas como posso fazer isso funcionar com mais facilidade? Como pode melhorar essa situação? Você solta e você se ativa o SAR, ele vai buscar em vários lugares. O seu cérebro, além disso, você abre na física quântica para infinitas possibilidades, porque é como se você tivesse diversas portas. Se você vai para uma resposta, você só abre uma porta. Você só enxerga aquela porta. Se você tem a pergunta, você abre a sua mente para começar a enxergar outras portas. Porque até então você só via uma saída. Mas existem inúmeras saídas. Só que a gente não consegue nem enxergar, porque a gente está focado no que a gente já conhece. Então, é isso, gente. Isso é consciência. E aí a gente também não julgar como vai vir essa resposta. Porque muitas vezes a gente fecha porque a gente julga. E quando a gente julga, a gente já está indo para o que a gente já conhece, que é aquilo que a gente já tem demais. Que é a mesma coisa que o reclamar. E outra coisa que eu falo sempre é experimente sessões de barras de Access. Porque a gente limpa registros mentais da reclamação. Porque a reclamação, ela vem também a partir também de coisas que a gente viveu, de situações, de traumas, de dramas, de blá, 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 de várias coisas que foram acontecendo na nossa realidade e que fica lá como se fosse uma energia, aquele caminho neural sempre sendo acionado. Quando a gente corre as barras, a gente energiza e a gente muda a polaridade aí dessa informação e é como se tivesse assim uma leveza, abre espaço para novas realidades no momento que você não fica mais pensando tanto naquilo, né? Então, a transformação da realidade é reclamar te mantém presa no problema. Escolher diferente te coloca no caminho da solução, né? E se em vez de reclamar, nós começássemos a perceber que nós temos escolhas, que eu escolho por não reclamar, eu escolho por não focar no problema e focar na solução, né? E o quanto a gente também começa a... eu vejo que a realidade, existem várias coisas na realidade que talvez nós não concordemos, né? Por exemplo, talvez não seja tão confortável para mim eu estar no calor, talvez não seja tão confortável para mim eu estar no frio, talvez não seja tão confortável para mim, sei lá, a política, talvez não seja tão confortável para mim, mas é a realidade que eu estou vivendo. E a gente fica na reclamação do que a gente está vivendo, a gente está julgando a realidade o tempo todo. Ah, isso aqui não presta. Ah, não sei o que lá. Então, é uma questão que a gente está no julgamento. E julgamento em Access Consciousness é uma questão que consciência não inclui o julgamento.
Então, se a gente julga o tempo todo que nada tá bom, por exemplo, também é uma forma de se autossabotar. Ah, não tá dando certo a minha vida, mas é por causa do governo. Ah, não sei o que lá, mas é por causa disso. Ah, sabe, a gente justifica algo que a gente, alguma decisão, alguma ação que nós não queremos tomar a partir do julgamento do outro também. Só que se a gente fica nesse julgamento, as coisas não ficam mais leves, elas ficam mais pesadas. Então, no momento que a gente para de resistir, receber o que está acontecendo, ok, não posso não concordar, posso não estar tão confortável com o frio, ou com o calor, ou com o governo, ou com qualquer situação. Posso não estar tão confortável com a situação, mas se eu reclamar, eu vou aumentar, eu vou piorar mais a situação. Então, como eu posso resolver isso? Como eu posso melhorar isso? Ah, tô com calor, tá bom, vou tomar um banho. Ai, tá frio, vamos pôr uma roupa, vamos sair, vamos se vestir, né? No seu governo, enfim, é, receber do que está acontecendo na realidade a partir de um ponto de vista de somente adaptar e fazer o que tem que ser feito. Porque a reclamação acaba que você não gera nenhum resultado prático. A reclamação só gera mais do mesmo, né? E uma ferramenta, outra pergunta de Axis que eu gostaria de trazer para essa questão do receber, do como está, de aceitar muitas vezes a realidade e coisas que você não tá na sua alçada de mudar, não adianta reclamar. Você, então, que energia, espaço e consciência posso ser para receber tudo com total facilidade? Que energia, espaço, consciência posso ser para receber tudo com total facilidade? Porque existem coisas na nossa vida, situações que não dependem do nosso fazer. E não depende do nosso julgamento, não depende da nossa reclamação. Você vai mudar? Você consegue mudar? Posso mudar isso? Também é uma outra ferramenta. Uma situação que está ali, que você começou a entrar, pensou num julgamento, e aí você não vai, por exemplo, uma questão assim, o que é se reclamar? Você tem que observar o seu pensamento. Não quer dizer que você não vai pensar. Você pode pensar, mas aí você vai falar, opa, tô pensando. Isso que eu tô pensando é um julgamento. Posso mudar essa situação? Muitas vezes são coisas que você não passa pela sua alçada a mudar. Posso mudar isso? Como faço para mudar isso? Ah, não posso mudar isso. É uma situação que não passa pela minha alçada. Adianta eu reclamar disso que eu tô clamando por mais? Também não, eu vou entrar numa vibração baixa, vou piorar a situação. Agora você pode começar a fazer essa pergunta para que você receba aquela situação com total facilidade, porque aquela situação, coisas que você consegue mudar, você pede o que eu posso fazer, né? Agora, quando são situações que realmente não passa pela nossa alçada naquele momento mudar, que energia, espaço e consciência posso ser para receber tudo com total facilidade? Receba do sol, receba da chuva, receba do vento, receba. Porque uma das principais coisas que eu vejo que as pessoas reclamam é sobre o tempo. O tempo. Eu falei, cara, que interessante, né? A conversa quando as pessoas veem, nossa, boa tarde, nossa, mas hoje tá chovendo, nossa, mas hoje tá muito calor, nossa. Aí eu falei, nossa, mas interessante, né? Então, o quanto a gente não está disposto a receber nem do tempo. Que energia, espaço, consciência posso ser para receber com total facilidade da natureza? Que energia, espaço, consciência posso receber com total facilidade do tempo, do clima? Que energia, espaço, consciência posso receber com total facilidade dos alimentos que tem disponíveis lá no mercado, sem reclamar? Que energia, espaço, consciência posso ser para receber com total facilidade o meu trabalho? Que energia, espaço, consciência posso ser para receber com total facilidade a minha família?
Então, é isso, você vai colocando para sair da resistência, para sair do julgamento. E aí, para não ir para lamentação, para reclamação, né? Então, assim, essas são as principais ferramentas que eu gostaria de trazer para vocês hoje. E outra coisa fantástica que vocês podem é fazer uma classe de barras de axis também. Eu vou ter dia 20/2 em Piedade e dia 23/2 em Sorocaba, tá? Quando a gente faz uma classe de barras de axis, a gente libera crenças inconscientes e também ajuda a parar de reclamar, porque você vai acessar uma ferramenta que é uma ferramenta de consciência para a gente começar a sair da questão do julgamento. E quando a gente julga, a gente reclama. E a gente se sente preso e a gente não se sente leve. Então, as barras de axis, além de você aprender os 32 pontos da cabeça lá, que a gente tem os toques, né? Que você pode trabalhar como profissional fazendo essa técnica. Dentro de uma classe, você vai tendo muito mais clareza. Isso que eu trouxe aqui para vocês são algumas ferramentas que a gente trabalha em classe de barras de axis. São essas perguntas para a gente começar a ter mais consciência. E eu falo assim, tem uma técnica também que você pode fazer, por exemplo, veio uma reclamação, dá até um nome, como se fosse uma pessoa. Reclamou, sei lá, joga um nome lá engraçado, Flintstone, sei lá, quem que é um, tipo, o meu Flintstone está aqui falando comigo, ele tá falando, eu não vou falar, ele tá pensando, então, quando a gente reclama, a gente acabou num pensamento, a gente expõe aquilo lá, a gente potencializa a criação daquilo, então também começar a ter mais consciência do que você está pensando e começar a fazer. No Axis, a gente faz o PODPOC, né, que é o enunciado aclarador, que você só aprende fazendo uma classe de barras de Axis, que também é como se fosse a nossa varinha, para ir apagando, como se fosse destrói, tô pensando uma coisa ruim, vamos destruindo, porque isso é uma prática diária, o tempo todo. Quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai usando a ferramenta, mais você vai percebendo, mais você vai tendo clareza, mais você vai tendo consciência, quanto mais você corre barras, então não tem um limite de quantidade de sessões, de vezes que você corre, porque quanto mais você vai correndo, quanto mais classes de barras você vai fazendo, ou mais ferramentas você vai usando no seu dia, você começa a ter mais clareza mental e aí aquilo que eu falei para vocês, você comanda a sua mente, não a sua mente comanda você. Porque a sua mente, ela tá acostumada a um caminho neural. Só que quando você vai a partir da consciência, você fala, opa, tá me levando por esse caminho. Eu sei que esse caminho não é legal. E você começa a mudar a programação da sua mente. Você muda porque você fala, é como se você fosse um observador externo. É como se a mente fosse um computador programado. Então, se ela está sempre fazendo o mesmo caminho, o mesmo percurso, ela está acostumada, está viciada naquele percurso. Quando você começa a ter consciência do percurso que sua mente está indo, você fala, opa, eu mando aqui nesse bagulho. É como se você começasse a receber o manual do proprietário o manual do seu cérebro, o manual da sua máquina mais potente que existe. Só que a gente não usa esse manual ou a gente não conhece esse manual e começar a estudar o seu manual, porque é algo que está dirigindo a sua vida. Muitas vezes a gente está no piloto automático, agindo de forma inconsciente a todas as situações. E aí a gente fala, por que a minha vida está assim? O que está acontecendo? Como se você fosse a vítima o tempo todo. Mas você acaba sendo não a vítima de uma pessoa, ou uma vítima do governo, ou uma vítima das situações, você acaba sendo a vítima da sua própria mente. Olha que doido que é isso. Isso mesmo, doutora Vera, desligar o piloto automático. E a gente tem uma técnica dentro da classe de barras de axis que a gente desliga o piloto automático. E que é interessante. Porque depois você se percebe que realmente você anda tempo. Muitas vezes a gente liga um piloto automático e nem pensa o que a gente está fazendo. Depois você fala, não acredito que eu fiz isso. Porque você está agindo de forma inconsciente. É como assim,
nossa, eu fiz isso mesmo, sabe? Então você sai dessa questão de ser vítima, não é vítima dos outros, você é vítima da sua própria mente, porque você não tá com o manual de instruções dessa máquina maravilhosa que é a sua mente, né? Então, para você que sentiu aí, faça uma classe de barras. Tem várias, acho que a doutora Vera também tem. Eu vi que ela também é facilitadora, né? Então aqui em Sorocaba eu vou dar classe, não, Piedade, dia 20 de fevereiro e dia 23 de fevereiro aqui em Sorocaba, no domingo. Então, se você se interessa em começar a usar essas ferramentas de Axis Consciousness Practitioner de barras de Axis, me chama, tem dúvidas, me chama. Lá no meu Instagram tem lá o link lá da bio e você tem como falar comigo para perguntar sobre. Ai, a minha fã, que linda! E eu sou sua fã porque o seu artigo tá massa, hein? Já falei para você, lá tem um artigo muito bom que eu indico para os meus alunos. Um artigo que foi inclusive premiado. A Larissa, neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Yes! Então, Passione, vou fazer em breve. Isso mesmo, o que se requer para que esta classe de barras se atualize com total facilidade. Faça as perguntas e solta. E vê o que vai surgir aí, o que seu cérebro vai trazer, o que o universo vai trazer para você. Peça. Existe aquela frase, peça e receberás, né? Só que o que a gente anda pedindo? Quando a gente reclama, a gente pede. Vocês sabiam que é um pedido? A reclamação é um pedido? Então a gente fica toda hora pedindo, 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 pedindo. E pede, pede, pede por quê? E aí não sabe por que tá manifestando. Então a gente ter realmente a consciência do que a gente anda pedindo, do que a gente anda potencializando, do que a gente anda falando, né? E aí, a partir disso, criar a realidade que a gente deseja, ser aquilo que o professor Hélio Couto fala, que é o co-criador consciente, né? E eu demorei, acho que uns 3 anos para entender. Eu estudei bastante tempo para começar a entender esse negócio de bagulho, sabe, gente? Mas eu tento trazer aqui com uma facilidade maior, porque eu demorei um tempinho para entender. Não tô dizendo para vocês que para mim, e por isso que eu faço as lives, porque eu gostaria de ter tido mais facilidade em aprender isso tudo. Espero que eu tenha sido clara aqui, né? Para vocês, se vocês têm alguma dúvida, podem colocar aqui, tá? Acho que é isso, já estamos aí quase 1 hora de live. Então, reclamar, vocês podem digitar, e eu sei que tem um delay, daí na hora que aparecer aqui eu falo, se tiver dúvida eu leio. Então, resumindo aqui, reclamar é um hábito que reforça problemas, ele não leva a soluções. Até falei daquele livro, né, que eu tava vendo hoje, que é o livro do... Ai, gente, como é o nome dele? Eu anotei aqui, ó. Peraí, que eu esqueci o nome dele. Porque ele fala de 21 dias sem reclamar. A gente pode fazer um desafio. Olha, desafio já começar pelo menos 24 horas sem reclamar. E se você reclamar, mudar de lugar. Coloquei aqui o lacinho, por exemplo. Se eu reclamei, mudei de lado o lacinho. Porque eu tenho que começar a ter clareza, consciência que eu tô reclamando. Porque às vezes a gente não percebe. É um hábito mas tão embrenhado na nossa mente, a gente é tão acostumado a reclamar, que às vezes a gente não percebe que está reclamando. Então, ter consciência, ter clareza da reclamação, começar a mudar a reclamação, fazer perguntas, tá? Ai, não achei o nome do livro aqui, que eu anotei aqui. Então, é isso. E escolher diferente cria novas possibilidades. Então, e se a partir de hoje você começar a usar mais perguntas, a perguntar o que mais é possível em vez de reclamar, não usar a palavra difícil, é um desafio, usar a palavra desafio em vez de difícil, e fazer perguntas, aquelas perguntas que eu passei, voltem, anotem as perguntas, porque essas ferramentas de Axis Conscious são perguntas e às vezes você fala, olha, gente, se eu começar a reclamar, eu vou fazer essa pergunta, né? O que mais é possível, em vez de reclamar, posso mudar isso? Como posso mudar isso? E se você não faz parte de você mudar essa situação, não faz parte da sua alçada mudar a situação, muda o foco.
Para de reclamar daquela situação. Como posso receber disso com mais facilidade? Porque tem coisas que a gente não consegue mudar, minha querida. Tem coisas que não passam pela nossa alçada, por exemplo, mudar o clima. Receba do clima, receba da natureza. Não podemos mudar. Como posso receber disso com mais facilidade? Como posso receber do meu chefe com mais facilidade? Posso mudar o meu chefe? Não posso. Receber com mais facilidade é começar a encontrar o que aquela bênção tá ali para você de aprendizado. Porque reclamar do seu chefe não vai mudar o seu chefe. Reclamar o seu chefe só vai fazer você ter caminho neural mais sempre buscar pelo seu SAR assim, eu vou buscar toda hora justificativa para reclamar do meu chefe. O meu SAR, Sistema de Ativação Reticular, vai sempre buscar no meu cérebro coisas que o meu chefe faz toda vez. Coisas ruins e vai sempre buscando e aí se torna um ciclo que não para mais e você vai uma hora vai dar treta. Então, como posso receber do meu chefe com mais facilidade? Como posso receber do meu marido com mais facilidade? Porque sair na reclamação, ou você muda, posso mudar a situação? Você muda, ou você recebe. Ok? Ficou claro isso, gente? Ou ficou confuso? O que é tipo o que a gente recebe e o que a gente muda. Tem uma diferença. Ficou claro? E comece a escolher o que vai criar mais para você. Cria mais. Está criando mais para mim esta questão, esta reclamação? O que irá criar mais para mim? Como posso melhorar isso? O que mais é possível aqui? Sim, ficou claro. Então é isso. É só é um desafio, digo para vocês, é um desafio, é o tempo todo. E eu fico lá, ai, nossa, percebi que eu tô reclamando, ai, mas não adianta, não julga. Por quê? É tomar consciência, ter mais clareza, usar as ferramentas e vai limpando e vai dando pó de pó que as coisas vão ficando mais leves e você vai vendo a mudança acontecer. E não é assim, é uma constância. Eu falo para as minhas alunas de barras de axis que você começa a treinar também a sua mente. E não é assim, é que nem uma academia. Você tem orai e vigiai. Vigiai e não julgar e sim receber da consciência e começar a correr barras, correr barras, correr barras, correr barras e receber tal, né? Que daí você vai tendo mais uma faxina, fazendo uma faxina mental e tendo mais consciência, mais clareza e se abrindo para novas possibilidades, tá? Eu gostaria de agradecer vocês que ficaram aqui e que colocaram suas dúvidas. Se tiver mais alguma coisa para falar, podem falar. Já ficamos aí 1 hora de live. Agradeço pela participação, pela presença. E se vocês puderem depois encaminhar a live, seria de grande contribuição. Gostaria de reforçar aqui o meu convite para quem escolhe fazer a classe de barras, dia 20 em Piedade, dia 23 aqui em Sorocaba desse mês. Mês que vem talvez eu vá para Alphaville e Barueri. Ó, que chique. Então, assim, me chamem aí no link da bio e aí eu tiro todas as suas dúvidas, tá? Tô aqui à disposição. E uma pergunta final, o que você escolhe a partir de agora, né? Porque é uma escolha a gente trabalhar e começar a aprender a lidar aí com a nossa mente. O que você escolhe mudar a partir de agora, né? Tudo é uma escolha. A gente às vezes pensa que não tem escolha, mas tudo é uma escolha. A partir dessa consciência, dessa clareza que eu trouxe para vocês, desse conhecimento, qual é a sua escolha, né? O que mais é possível. Então eu agradeço, tenham uma excelente noite, compartilhem, comentem. De praxe falar isso daí, para que a gente tenha aí mais pessoas comecem a ter acesso a tudo isso, a começar a ter um manual da mente.
que a gente começar a domar essa máquina fantástica que é o nosso cérebro, tá bom? Gratidão, abraço, beijos, boa noite.